Sejam muito bem-vindas de volta para a segunda parte da nossa aula. Tomaram um café, foram ao banheiro. Muito bem. Nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos entrar no mundo dos criptoativos. Aqui a gente não vai falar só sobre criptomoeda, tá? Bitcoin, né? Quando a gente fala de criptomoeda ou criptoativo, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é Bitcoin. Não, o mercado de criptoativo não é só Bitcoin. E hoje a gente vai começar, nesta primeira parte, a entender um pouco como é que funciona esse mecanismo novo, esse mercado que ele não é tão novo assim como as pessoas imaginam, mas que deu certo mesmo de 2010 para frente. Né? O mercado de criptoativos, ele já é uma ideia desde o início dos anos 2000, quando a gente teve a bolha do .com, né? A explosão do .com, que foi o avanço da tecnologia, quando nós saímos aí, vamos falar da escuridão e tivemos acesso à tecnologia. Então, o mundo, o mercado de criptoativo, ele é muito vasto. Vocês vão ver que tem muita coisa aqui nessa aula e na próxima também. Então, hoje nós vamos entender conceitos básicos sobre o mercado de criptoativos. E aí eu falo mercado de criptoativos porque quando a gente fala de investimentos, nós estamos falando de mercados. Eu tenho mercado de título público no Brasil, né? Renda fixa de título público. Eu tenho mercado de renda fixa de título privado. Eu tenho mercado de fundos imobiliários nacional. Eu tenho mercado de ações nacional. Eu vou ter o mercado internacional. E eu vou ter o mercado cripto. Cripto vem de criptografia, codificação. Tá? Esse é o primeiro ponto que vocês precisam se atentar. Criptografia. Cripto vem de criptografia, codificação. E a ideia nessa segunda parte da nossa aula é que vocês entendam um pouquinho de como que esse mercado funciona e como ele vai impactar na nossa vida aí nos próximos anos e décadas que nós temos aí pela frente. A gente também vai falar como funciona esse mercado com detalhes um pouco mais aprofundados. Então, nessa primeira parte, a gente vai entender um pouquinho melhor como funciona aí o mercado cripto. Então, o mercado cripto, ele vai além das criptomoedas. Então, o que são, primeiro, criptoativos? Eu vou fazer com vocês aqui um joguinho de palavras, tá? Criptografia, ativos, investimentos. Criptografia ou criptoativos, investimentos criptografados. Investimentos do mundo digital. Criptoativos são ativos, investimentos digitais baseados em tecnologia blockchain. Essa é a palavra que mais gera dúvida na cabeça das pessoas, né? O blockchain. Blockchain. Se você der um Google aí, você vai descobrir que a palavra blockchain vem de cadeia de blocos. Cadeia, um conjunto de. Eu até trouxe uma imagem aqui que remete um pouquinho a essa cadeia de dados, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Vamos pensar o seguinte: o blockchain ele é chamado de cadeia de dados. Como que surgem esses dados? Bom, hoje quando você faz um Pix para outra pessoa, você já está fazendo parte do mercado de blockchain. Basicamente funciona assim. Quando você vai fazer uma transferência Pix para o Bruno, existe o seu celular, onde existe uma chave Pix, existe o saldo que você tem em conta, existe um banco, que é o intermediário, e existe na outra ponta uma pessoa que vai receber, que também tem uma chave Pix. Então, você vai digitar o valor que você vai transferir para essa pessoa via chave Pix. Essa pessoa usa um banco, esse banco vai autenticar essa transação e a pessoa do outro lado vai receber este valor. Isso é o blockchain. Quando você faz essa transferência para outra pessoa via Pix, automaticamente é gerado um código dessa negociação, um ID, né? Um identificador de transação.
Se você olhar nas chaves Pix ou no Pix que você já fez aí, nos comprovantes, você vai ver que tem uma chave de transação. Essa chave de transação é uma informação que vai para dentro da nuvem, vai para dentro do mercado digital. Essas informações são agrupadas em blocos, por isso blockchain, e a cada tantos milhares de informações processadas é criada um novo bloco. Então, quando você faz um Pix, essa transação só pode ser realizada porque essa informação rodou os 4 cantos do planeta Terra e disse para a inteligência artificial que, até aquele momento, nunca houve aquela transação. Quando você tenta fazer um Pix para uma pessoa no mesmo segundo, com o mesmo valor, você já deve ter reparado que você não consegue fazer essa transação. Então, por exemplo, eu estou transferindo agora para a Vanderleia R$10. Aí deu um erro. Aí eu tento lá de novo fazer o mesmo valor. Eu não vou conseguir fazer essa transação para ela, porque dentro do blockchain diz que já foi tentado, já houve a tentativa de fazer essa transação financeira com aquele valor, naquele horário, para aquela pessoa. Então, ele não reconhece que você pode fazer uma nova transação até ela ser concretizada. Então, naquele segundo, naquele minuto, você não vai conseguir fazer a mesma transferência com o mesmo valor para a mesma pessoa. Você vai ter que esperar um pouquinho, trocar o valor, ou esperar, né, passar 1 minuto, 2 minutos, tentar fazer de novo a transferência de valores. Então, essas informações, elas vão todas para dentro do blockchain, para dentro dessa cadeia de dados. E aí eu vou mostrar uma foto aqui no Google que vai exemplificar melhor para vocês. Blockchain. Olha só. Essa imagem aqui é muito boa. Deixa eu pegar ela aqui, que eu acho que vai ser uma imagem que vai fazer mais sentido aqui para a gente, para poder elucidar. Esse daqui é o blockchain. É um bloco. Tá vendo? Isso aqui é um bloco. Dentro dele, você vai perceber que tem várias informações, vários códigos. Esses são os códigos de transação. Quando existe uma certa quantidade de informações dentro desse bloco, esse bloco fecha, porque ele fecha em milésimos de segundos, porque são muitas transações acontecendo ao mesmo tempo, e vai para o próximo bloco. Enche de informação, cria-se outro bloco. Por isso, blockchain, cadeia de blocos, certo? Então, são as informações digitais que vão para o mercado digital, agrupam em blocos, e quando chega uma quantidade de informações dentro desse bloco, ele gera um outro bloco, inicia-se novas transações, agrupa-se novas informações de várias pessoas no mundo ao mesmo tempo e vai criando vários outros. Só que o blockchain, ele é a tecnologia utilizada nos criptoativos, tá? Ele não é o criptoativo em si. Então, o conceito inclui criptomoedas, tokens, NFTs, que são os tokens não fungíveis, e outros ativos digitais utilizados para transações, investimentos e contratos inteligentes. Vamos entender por que o mercado de criptoativo ele foi criado. O mercado de criptoativos foi criado para que a gente não tivesse um banco central regulamentando as nossas transações financeiras. Então, hoje, vamos pensar no nosso dinheiro normal, do dia a dia, o real. Para você conseguir fazer uma transferência para uma outra pessoa, você tem que ter saldo em conta, tem que ter os dados de conta dessa outra pessoa e tem que ter um banco. Todos os bancos vão respeitar as leis maiores do nosso Banco Central. Então, você tem um Banco Central que fala o que você pode e o que você não pode fazer. Né? Tanto é que eu até publiquei, acho que foi ontem ou foi anteontem, que o Banco Central ele está criando algumas tecnologias novas para transações do Pix. Então, se existir uma chave Pix que ela não tem ali uma fonte de origem, não tem uma empresa, ou tem algum erro, ou tem alguma, vamos falar, algum golpe por trás, o Banco Central agora ele sabe. Então, a tecnologia para transações digitais tem sido melhorada. Porém, a ideia dos criptoativos é você poder fazer transações de investimentos no mundo digital sem a necessidade de aprovação de um banco central. E a gente chama isso de transações
descentralizadas. Descentralizado significa que não existe um banco central por trás disso. Então, você consegue, por exemplo, mandar Bitcoin para uma outra pessoa sem necessariamente ter um banco. É claro que você vai precisar de algum lugar que você armazene as suas criptomoedas, seus ativos digitais. Então, você vai ter uma forma de negociar investimentos e dinheiro, só que no mundo digital, não é mais no mundo físico. E isso faz com que o mercado digital não sofra inflação igual o mundo físico. Então, por exemplo, a gente sabe que o dólar vale tantos reais a mais do que a nossa moeda. A gente sabe que todos os dias, quando você coloca o pé para fora da cama, o seu dinheiro se desvalorizou. E por que isso está acontecendo? Porque existe algo chamado inflação. E a inflação acontece porque existe um banco central tentando alinhar as informações de valor do dinheiro, oferta e demanda de compra e venda de produtos, serviços. Então, existe um banco central por trás do nosso dinheiro que fala: esse real vale tanto de dólar, vale tanto de euro, vale tanto disso, tanto daquilo. Para você conseguir abrir conta no banco, você precisa ter um CPF, você precisa ter uma residência, você precisa informar sua renda. Então, você tem que passar uma série de informações para o Banco Central para que ele valide as suas informações e você possa ter conta em um banco. O criptoativo nasce da necessidade de você não depender mais de um banco central. Então, hoje, os bancos centrais pelo mundo estão correndo atrás de criar alternativas que sejam tão atraentes quanto os criptoativos. Só que os criptoativos, por serem investimentos do mundo digital, eles não têm o que a gente chama de lastreamento. Lastreamento é garantia. Vou explicar de uma forma um pouco melhor. Toda aplicação, tudo que você faz hoje tem alguma garantia por trás. Por exemplo, se você compra Tesouro direto, você tem a garantia do Tesouro Nacional. Existe um banco central que vai pagar o dinheiro que você está emprestando ali para o Tesouro. Se você comprar um CDB, você tem a garantia do banco que emitiu o título. Existe um banco ali por trás, né? Então, existe lastreamento, existe um banco. Se você comprar uma LCI, letra de crédito imobiliário, existe o setor imobiliário. Se você comprar uma LCA, letra de crédito do agronegócio, existe o agro por trás disso. Se você comprar uma ação, tem uma empresa por trás dessa ação. Se você comprar um fundo imobiliário, existe fundos, imóveis, dívidas por trás. Então, por trás de toda aplicação financeira existe algo. Isso é o lastreamento. Por trás de toda aplicação tem um lastreamento. O criptoativo não tem esse mesmo lastreamento, ele não tem uma garantia por trás disso. Então, ele se torna um ativo que oscila mais, é mais perigoso. E aí, quando a gente fala de criptomoedas e NFTs, vamos pensar o seguinte: as criptomoedas, a gente vai ver isso melhor na próxima aula, mas a criptomoeda, ela é uma moeda no mundo digital. Bitcoin, Ethereum, Solana. Então, quando você vem aqui no Google e digita, por exemplo, criptomoeda, deixa eu colocar aqui, ó, criptomoedas. Você vai ter uma série de moedas no mundo digital. Tá? Eu gosto de falar que parece muito Pix, gente. O Pix, ele é só um valor digital. Mas, qual que é a diferença do Pix, né, da nossa transação digital com o Pix e a transação de criptomoeda? É que para você conseguir fazer Pix da sua conta para uma outra conta, você tem que ter um valor financeiro em conta. Esse valor financeiro que você tem em conta, você pode sacar ele num caixa eletrônico. Você pode sacar ele num banco. Então, eu tenho 100 reais na minha conta. Eu posso pegar esses 100 reais e transferir para a Sheila via Pix. Ou eu posso sacar esses 100 reais e dar na mão da Sheila. Então, o Pix, ele tem a garantia de uma moeda, né, do nosso real. Para você poder fazer transação Pix, tem um real por trás. A criptomoeda, não. A criptomoeda é uma moeda no mercado digital que você não consegue num caixa eletrônico e sacar ela. Não existe criptomoeda física. E aí eu quero contar um caso que é engraçado, mas ao mesmo tempo é para a gente tomar cuidado, que aconteceu com uma aluna nossa um tempo atrás. Ela comprou criptomoeda pela Shopee. E foi uma coisa que a gente riu muito depois, porque assim, ela virou para mim, eu estava fazendo aula, eu falei para ela, nossa, um Bitcoin vale hoje quase 100 mil dólares, né? Então, quem consegue ter um Bitcoin hoje tem mais de meio milhão, porque na época o dólar estava de 5 para 1. E ela falou assim, Bruno, você não sabe. Eu tenho um Bitcoin. Mas como assim você tem um Bitcoin, senhora?
Você comprou um Bitcoin? Eu sabia que você tinha dinheiro, né? Porque é uma pessoa que tem uma condição financeira razoável. Eu sabia que você tinha dinheiro, mas você comprou um Bitcoin. Ela, menina, já chegou. Quando ela falou já chegou, eu falei, pera, senhora, pera, como assim chegou? Ela falou assim, não, comprei na Shopee. Aí eu falei assim, não. Por quanto você comprou esse Bitcoin, senhora? Ah, eu comprei por R$ 10. Ela comprou uma moeda, semelhante a essa daqui que a gente está vendo. Semelhante a isso daqui, ó, da imagem, tá vendo a moedinha do Bitcoin? Só que isso não tem valor de face. Valor de face não é um dinheiro de verdade, não é um dinheiro que pode ser impresso. Por isso é criptoativo e não ativo real. Falar numa linguagem mais simples. Não é um investimento físico que eu consigo pegar aqui, ó, moeda na minha mão. O criptoativo é um investimento no mercado digital. Ele é feito por transações digitais. Então você não vai conseguir comprar na Shopee ou no Mercado Livre uma moeda de verdade. Então isso é um ponto de atenção. Não existe criptoativo físico. É criptoativo porque é mercado criptografado, é digital. Não tem como você fazer impressão dessa moeda, senão não seria um criptoativo. E a primeira criptomoeda que surgiu foi o Bitcoin. Ela foi criada por uma pessoa chamada Satoshi. Ninguém sabe se essa pessoa é uma pessoa japonesa, americana, australiana, brasileira. Pode ser eu, pode ser você, pode ser homem, pode ser... Ninguém sabe quem é Satoshi. Ninguém sabe quem é essa pessoa. Mas foi a responsável. Ninguém sabe, inclusive, se é uma pessoa ou se é uma inteligência artificial que criou o Bitcoin. A gente não vai falar sobre Bitcoin hoje, mas só para vocês entenderem, foi a pessoa, a inteligência artificial, o homem, a mulher, brasileiro, americano, chinês, japonês, ninguém sabe quem é, que criou a criptomoeda Bitcoin. Só que você não vai ter no mercado de criptoativos, investimentos digitais, só criptomoeda. Porque de criptomoeda a gente tem, eu vou falar das principais, tá? Você vai ter Bitcoin, você vai ter Solana, você vai ter Ethereum, você vai ter Dogecoin e várias outras. Várias outras. Só que nenhuma dessas moedas, a não ser o Bitcoin, algumas outras também tem, né? Bitcoin, Ethereum, Solana, tem valor de face. Valor de face é valor real. Mas hoje a gente consegue trocar a criptomoeda por dinheiro. Então a gente começa a falar que agora tem lastreamento. Tá? Então, antes não tinha. Eu não conseguia trocar Bitcoin por dólares. Eu não conseguia vender Bitcoin por reais. Tá? Não tinha como eu fazer isso. Antes de 2020, mais ou menos. Agora dá para a gente fazer isso. Se você comprar, hoje você consegue comprar Bitcoin, Ethereum, Solana por R$ 1. O Banco Inter teve uma palhaçada um tempo atrás que ele deixava você comprar a partir de R$ 1, depois mudou só a partir de 100. Agora ele voltou atrás, é a partir de R$ 1. Então a partir de R$ 1 você consegue comprar criptomoeda. Então é um investimento que você consegue comprar com pouco, mas tem um potencial de valorização muito grande. Mas como eu disse, o mercado de criptoativos não se resume à criptomoeda. Você também vai ter o que nós chamamos de NFTs. NFTs, Non-Fungible Token. As NFTs são artes digitais. Se você der um Google aí, igual eu estou fazendo agora, os NFTs são investimentos em arte digital. Tá? Isso aqui se popularizou no Brasil quando o Neymar comprou esses macaquinhos aqui, chamado de Stick Punks, que é uma. Vou ser bem sério, parece arte de criança, desenho de criança. Que fazia parte de um joguinho e ele pagou alguns milhões em cada bonequinho. Aí você se pergunta: qual é a lógica de uma pessoa pegar milhões e comprar um troço feio desse? E piora, tá? Porque aqui, ó, tem isso daqui, ó. Que são os pixel arts. São pixels, né? Não é uma arte desenhada, bonitinha, etc. É só um pixel, né? É a imagem de bloquinhos juntos que formam uma figurinha. E isso é vendido por milhões de reais. Isso trouxe uma valorização para os artistas, né? Os artistas de arte mesmo, né? Desenhistas, pintores e afins. Qual é a questão da NFT? Non-fungible token. Na tradução é token não fungível. Vou tentar explicar da forma mais sucinta que possível para vocês.
Toda vez que uma arte digital é criada, ela gera um código. Se eu vier aqui no Google e baixar uma imagem, eu não pago nada por ela se ela não tiver um direito autoral. Eu posso vir aqui, fotos da Coca-Cola. Abro aqui, gostei da imagem, vou lá, baixo no meu computador, baixo no meu celular, não tem que pagar nada para ninguém. A NFT, ela é uma arte digital que gera um código e você só pode usar essa arte se você comprar de quem tiver o direito. Ou seja, quem tiver o código daquela arte. Então, vou dizer o seguinte. Nós criamos uma imagem, um quadro da Eclipse com o logo da Eclipse e o nosso código é 001. Esse código é registrado no mercado digital e eu vou falar que essa arte com o logo da Eclipse vale 100 mil reais. Eu estou colocando o valor. Agora, as pessoas, se elas quiserem usar esse mesmo código, se elas quiserem usar essa arte para colocar numa apresentação, ter domínio sobre a arte, usar como logo ou qualquer coisa, elas vão ter que comprar esse código de mim. Então, se eu ver a imagem do logo da Eclipse em forma de NFT circulando pela internet, as pessoas baixando e utilizando, porque vai aparecer para mim quando alguém tentar baixar, eu posso acionar a justiça e falar para essa pessoa que ela está usando uma arte que não é dela, direitos autorais. Então, as NFTs são artes digitais que você pode comprar e ter o domínio. Isso até foi uma polêmica algum tempo atrás, porque tem uma figura, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Isso são coisas que eu preciso mostrar para vocês, porque só explicar não adianta. NFT da imagem polêmica. Eu não vou lembrar exatamente qual que é o quadro. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se aparece. Cadê? Teve uma arte, menina e balão. Menina e balão. Eu não lembro como que era o nome da arte. Essa daqui, ó. Estão vendo essa imagem aqui que está aparecendo na foto? Essa imagem é uma arte, né, é um quadro muito famoso. E o que, que aconteceu? Isso aqui foi transformado em NFT. A arte, como se fosse escaneada, passou para o mercado digital, criou-se um código dela, o NFT, e no leilão de venda da arte real, eles fizeram a destruição, sim, a destruição do quadro original. Né? Eles pegaram e colocaram dentro de uma moldura que tem uma tecnologia de destruição automática contra roubo. Então, o que aconteceu? Durante o leilão, acionaram um mecanismo de defesa da moldura e a arte foi destruída. A sorte é que era uma réplica, não era a original. Só que a ideia disso é você tirar as artes reais de circulação, transformá-la em ativos digitais, para que as pessoas possam ter domínio. Isso é uma coisa que tem um valor financeiro muito alto, porém sem uma justificativa. Então, assim, por que eu quero ter a arte digital no computador da Mona Lisa se eu posso ter o quadro na minha casa? É óbvio que eu não vou poder ter a Mona Lisa porque ela é um bem maior para a humanidade. Então, ela está lá no Museu do Louvre, você não pode comprar, etc. Mas se isso fosse possível, por que eu compraria uma arte digital para ter os direitos autorais sobre a Mona Lisa, ao invés de ter o quadro real aqui na minha casa? Então, assim, os NFTs vão ser essas artes digitais que deixam de existir no mundo físico ou não existem no mundo físico e você compra o código delas. Tá? E tem vários tipos, tem coleções disso. E é uma coisa que não faz muito sentido quando são coisas bobas. Por exemplo, os stick punks, né, que são as artes digitais lá dos macaquinhos. Deixa eu pegar aqui, NFT dos macacos. Dos macacos. É esse daqui. O Neymar comprou este daqui. Este daqui. Durante muito tempo, no perfil do Instagram dele e do X, né, que é o antigo Twitter, do Twitter, tinha essa imagenzinha aqui. E ela é uma coleção, né? Tem vários macaquinhos. Mas, sendo bem sincero, qual que é o valor real que isso tem pra gente? Com o investimento, tá? Vamos pensar de tudo que nós estudamos até agora, desde lá de Tesouro Direto Brasileiro até ações americanas até esse momento,
Qual é a relevância disso daqui? Sendo bem sincero, nenhuma. Tá? Nenhuma. Jamais pagaria milhões para ter o desenho e um código de um macaco. Não faz sentido para mim. Agora, e se fosse a obra de um artista muito famoso que virou um ativo digital? Deixou de ser físico e virou digital. Se eu não me engano, teve algumas obras de Picasso, ou foi Monet, que também passaram a ser NFTs, e as versões originais foram destruídas. Então, assim, o mercado digital das NFTs gera um pouco de burburinho nas pessoas. Eu não compraria, tá? Eu não compraria. Eu prefiro ter a obra de arte real do que ter aqui um ativo digital. Um outro ponto que é interessante é, talvez eu nem tenha a arte verdadeira em casa, porque para mim faz mais sentido eu ter o valor aplicado do que ter uma arte, um quadro, né? Nós não estamos lá mais na época da Renascença, que as pessoas compravam quadros famosos, de pintores famosos que valiam milhões e deixavam em casa, né? Não é mais essa época. Então, assim, para mim não faz sentido ter a obra de arte em casa, não faz sentido você ter o ativo digital. Mas é só para vocês entenderem que criptoativo não é só criptomoeda. É também artes digitais. Mas vale levar em consideração também que existem novos artistas surgindo no mercado com artes realmente relevantes, bonitas, que você pode comprar NFT e ajudar esse artista a crescer cada vez mais. Então, foi uma forma também que o mercado criou, através de um ativo digital, a valorização do trabalho de artistas pelo mundo todo. Então, deixa eu pegar aqui, ó, outros NFT de artistas. Vamos ver se assim aparece. Tem artes que são mais interessantes, né? Ó, isso daqui é de um artista brasileiro. Tá vendo? Essa daqui é de um artista brasileiro. São milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de fotos que ele juntou, tudo em um único quadro e transformou em uma NFT e vendeu aí por milhões em um leilão. Isso daqui é legal para quem gosta de ter um quadro em casa, alguma coisa nesse sentido, mas qual que é a lógica, né? A gente ainda fica olhando para isso, tentando entender qual que é a lógica. Vai valorizar o trabalho dos artistas, porém, é o mercado de arte. Na antiguidade, nós comprávamos quadros, né? Mandava os artistas, que nem eram artistas na época, fazer quadros, pinturas, que ninguém entendia muito bem, e que hoje valem milhões. A NFT segue a evolução da arte. Então, você tinha a arte física e ela passa para ser a arte digital. Então, o NFT é um ativo digital, é uma arte digital. Ah, Bruno, eu sou o dono do NFT. Eu posso mandar imprimir? Pode. Você pode mandar imprimir. É seu, o código é seu. Só que quando você compra uma arte, né? Vamos falar assim, um quadro de Van Gogh. Você comprou Noite Estrelada de Van Gogh. Quando você compra o quadro, né? Se você pudesse comprar o quadro, se você compra o quadro, ele vem com um certificado de autenticidade, um certificado mesmo, né? Como se fosse um diploma, falando que aquela é a arte verdadeira, que você inclusive tem que guardar num banco ou num cofre, porque é o que fala aqui. Aquela obra é autêntica e ela te pertence. Então, não é simplesmente você vai lá numa exposição, compra um quadro, leva para sua casa e bota na parede. Você está comprando uma obra de arte famosa que vale milhões de dólares, que precisa de um certificado de autenticação, precisa de um documento falando que você tem a posse, que você comprou com seus dados, com os dados que a gente vendeu. Agora, no mundo digital, você vai ter a arte, só que ao invés de ter um certificado físico para você colocar atrás do quadro, guardar no banco, você tem um certificado digital, que é um código, uma chave. Esse é o token. Esse é o código que é utilizado para você fazer transações. E você pode vender isso de uma pessoa para outra, tá? Então você tem criptomoedas e você tem as artes digitais, certo? E nós vamos ter as criptomoedas de dinheiro hoje, né? Então, por exemplo, a gente vai ter a criptomoeda USDT, que é a criptomoeda do dólar. Você vai ter o Drex, que é a criptomoeda brasileira. Entrem no Google e pesquisem depois Drex, que é o real digital.
A diferença é que a criptomoeda, ela é uma moeda do mercado digital sem lastreamento, sem uma garantia por trás. A criptomoeda criada pelo Brasil, por exemplo, o Drex, ela é uma criptomoeda que tem como lastreamento nosso real. O USDT é uma criptomoeda baseada no dólar. Então, existe uma moeda por trás. Criptomoeda original, né, Bitcoin, Ethereum, Solana, não tem uma moeda por trás. As criptomoedas dos bancos centrais têm. Tá? Então, hoje você tem criptomoedas no mercado digital, você tem criptomoedas dos bancos centrais e você tem as NFTs, que são os Non-Fungible Tokens, certo? Eu não vou entrar tanto aqui no aspecto de NFT, porque a gente não vai fazer compra desse tipo de investimento. Mas criptomoedas a gente vai se aprofundar um pouco mais, porque faz mais sentido e até porque agora as criptomoedas são usadas no mundo todo. Certo? Deixa eu passar aqui para o ladinho. Principais elementos do mercado. Quando a gente fala de criptomoeda, a gente vai ter as exchanges, plataformas de compra e venda de criptoativos. Exemplo, a Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin. E antigamente você só tinha esses três lugares, né? As exchanges, em outras palavras, eram os bancos. Só que bancos que fazem somente transação de criptoativos. Então, por exemplo, você não podia ir lá no Itaú e comprar Bitcoin. Você não podia ir lá no Nubank e comprar Bitcoin. Você tinha que ir numa exchange, num banco digital, né? Num banco de compra de ativos digitais. Mas hoje você consegue. Então, o Inter tem, o Nubank tem, C6 tem. A maior parte dos bancos digitais, por serem bancos digitais, já tem ali a compra e venda de criptomoedas, certo? Então, você já consegue comprar criptomoeda pelo Inter, pelo Nubank, por vários bancos digitais. Então, exchange é só um nome diferente para banco de negociação de criptoativo. Carteiras digitais, as wallets, né, que são os armazéns de criptoativos. Vamos entender melhor isso. Quando não existiam os bancos fazendo transação, né, compra e venda de criptomoeda, você precisava de uma exchange, que era o banco de criptoativos, e você precisava ter uma wallet. Uma wallet, eu preciso mostrar também a imagem para vocês. Na tradução são maletas, wallets de criptoativos. Era isso daqui, ó. Um pendrive. Tá vendo que é um pendrive? Isso é uma wallet. Tem vários modelos diferentes. Como que funcionam as wallets? As wallets são carteiras digitais. Ela pode ser tanto física, como essas aqui que a gente está vendo, em formato de pendrive, como elas podem ser digitais, né, em contas digitais. Então, você tem a Binance, você tem o próprio Banco Inter. Então, como é que funciona isso? Você vai comprar o seu criptoativo, né, sua criptomoeda, o Bitcoin, o Ethereum, Solana, vai salvar isso como se fosse literalmente salvar um documento em um pendrive. Só que quando você desconecta ele do computador, ninguém mais sabe quanto você tem e onde está este dinheiro. Então, se você faz uma operação, você entra aqui no computador agora, coloca esse pendrive, passa suas criptomoedas para essa carteira, você desconecta ele e vai para o Japão, ninguém sabe que você tem esse dinheiro. Ninguém, nenhum Banco Central, Receita Federal, ninguém sabe que você tem esse dinheiro até você chegar lá no Japão e conectar de novo num computador e fazer alguma transação. Então, o papel da wallet é que ela não seja rastreável, né, no mercado físico, né? Você ter esse daqui como um pendrive de fato. Hoje tem várias novelas, vários filmes que, inclusive, falam sobre falcatrua, coisas assim, e trazem, a pessoa escondeu o pendrive em algum lugar, eu tenho que encontrar esse pendrive. A gente teve uma novela recente que passou na Globo, chamada Fuzue. Depois vocês podem pesquisar sobre ela. Nessa novela Fuzue, o vilão, ele vende uma quantidade de ações, investimentos de uma empresa, transforma tudo em criptomoeda e coloca dentro de um pendrive, que é a wallet, e some com esse pendrive. Todo mundo, durante o período da novela, fica desesperado procurando essa wallet, procurando esse pendrive. Eu vou chamar de carteira, tá? Procurando essa carteira, porque sabe que ali tem muito dinheiro. Por quê? O criptoativo, ele vale milhões.
milhões, né? Só que ele não pode ser rastreado. Então, as wallets é isso daqui. Porém, agora, por causa dos ativos dos bancos digitais, hoje lá dentro do Banco Inter, tanto é que eu falo muito isso para quem vai abrir carteira agora, vai abrir conta no banco agora, né? No Banco Inter você tem a sua conta nacional, conta de investimentos, conta internacional, conta de investimentos internacional e conta de criptomoeda, que é uma wallet dentro do Banco Inter. Tá? Então você tem 5 contas dentro de uma. Então isso acaba simplificando sua vida. Existe também as plataformas como contas digitais. Eu, por exemplo, uso o Bitbank, que é um banco de criptomoeda, que você consegue fazer toda a transação ali da sua criptomoeda normalmente. Tá? Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, eu estou esperando carregar aqui meu celular, eu vou mostrar para vocês como é que funciona uma conta de Bitcoin. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver se carregou, porque aí eu vou mostrar para vocês. Está carregando aqui? Daqui a pouco eu compartilho. Mas você tem aqui a wallet física ou a wallet digital, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? Então você vai ter também as wallets. Você vai ter o DAF, que são as finanças descentralizadas, protocolos que permitem serviços financeiros sem intermediários, ou seja, para você comprar criptomoeda, para você comprar NFT, você não precisa mais de um intermediário, de um banco. Você só precisa ter uma wallet. Você só precisa ter esse banco digital. NFT são as artes digitais que eu acabei de mostrar para vocês. Então, são ativos digitais únicos usados em arte, jogos e contratos digitais. Smart contracts são contratos inteligentes programáveis executados automaticamente na blockchain. Isso daqui eu não vou entrar, porque primeiro a gente não vai fazer esse tipo de investimento, porque nós não somos liberados para fazer isso. Segundo, porque é muito caro e muito complicado. A gente vai ficar só na criptomoeda mesmo, porque vai ser mais simples de vocês entenderem. Certo? Falando sobre as criptomoedas, né? A gente tem algumas criptomoedas que são as mais famosas do mundo. Você vai ter o Bitcoin, o pioneiro e mais valioso criptoativo considerado o ouro digital. Vocês vão entender isso na próxima aula. O Ethereum destaca-se pelo suporte a contratos inteligentes e aplicativos descentralizados, DEPs, stablecoins, que é a USDT, o USDC, a BUSD, são criptomoedas lastreadas em moedas fiduciárias com dólar, reduzindo a volatilidade. Já vou voltar aqui para explicar isso. Tokens utilitários, BNB, Link, Uni, usado dentro de ecossistemas blockchain para acesso a serviços e transações. Aqui a gente não vai entrar também porque é bem mais complexo. NFTs e tokens de jogos, AXS, Mana, Sand, criptoativos ligados a metaverso. No primeiro bloco da nossa aula, a gente falou sobre o Meta, né? Sobre o Google, sobre o Facebook, sobre o Instagram, né? A Meta, que é a dona, que é ali do Mark Zuckerberg, que é o responsável por desenvolver ali o metaverso. Então, os NFTs estão ligados diretamente ao metaverso, ao mercado digital, né? Ao mundo digital, certo? Aqui, a gente vai ver que algumas aplicações, elas não têm sentido nenhum, outras têm teses, né? Como a gente fala, estudos por trás delas. Então, por exemplo, o Ethereum. Se você entrar aqui no Google e jogar Ethereum plataforma, deixa eu ver, aqui ó, ethereum.org, um guia completo sobre Ethereum. Isso aqui é muito legal. Depois vocês podem entrar e estudar um pouquinho sobre ele. A plataforma líder para aplicativos inovadores e redes de blockchain. Escolha uma carteira, obter Ethereum, escola uma rede, aproveite as taxas mínimas, avaliar aplicativos. Um novo jeito de usar a internet. Cripto sem volatilidade, um sistema financeiro mais justo, a rede das redes, aplicativos inovadores, internet de ativos, ecossistema sólido. Então, o Ethereum, ele é uma plataforma onde você pode criar jogos, sites, sistemas, aplicativos, e você recebe, ao invés de real, você recebe Ethereum, criptomoeda Ether, né, que é o Ethereum. E esse Ethereum você pode trocar por real. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na minha plataforma para vocês entenderem. Então, você tem o Bitcoin, você tem o Ethereum, você tem a Solana, você tem várias outras, certo? Então, você está falando de moedas digitais. Vamos entender o seguinte,
o metaverso, ele é o nosso mundo, só que no digital. Então, como um mundo digital, ele vai ter que criar ativos, investimentos, coisas no digital. E essas coisas no digital precisam ser compradas com moedas digitais. Então, você está passando tudo para o digital. Então, tudo lá vai ser digital. A moeda é digital, o produto é digital, certo? Então, a criptomoeda é a moeda do mercado digital. As NFTs são as artes do mundo digital. Você vai ter aplicativos no mundo digital. Você vai ter sites no mundo digital, jogos no mundo digital. Então, por isso chama metaverso, porque é muita coisa lá dentro do mercado digital. Benefícios e riscos, obviamente, né? Benefícios: alta liquidez e facilidade de negociação. Potencial de alto retorno. Bitcoin, por exemplo, está estourando aí nos últimos tempos. Diversificação de investimentos, descentralização e independência financeira. Você não depende mais de um banco central e criptoativo não sofre inflação. Por isso que ele é chamado de ouro digital. Principalmente Bitcoin recebeu esse apelido de ouro digital. Riscos: volatilidade extrema dos preços, toda hora sobe e cai. Isso é absurdo. Golpes e fraudes. Aqui esse golpe e fraude, vale ressaltar que tem alguns pontos interessantes a levar em consideração. Primeira coisa, estima-se que de 100% de criptomoedas que já foram mineradas, que já foram feitas até hoje, mais da metade está perdida pelo mundo. Por quê? As wallets, as carteiras digitais de criptomoedas, elas geram códigos, uma chave. Quando você vai entrar na sua conta, você não tem que colocar uma senha? E às vezes você tem autenticação em dois fatores, uma senha, mais uma senha aleatória, mais reconhecimento facial, você não tem tudo isso? As chaves de criptomoedas também têm. E essas chaves, que a gente chama de sementes, são códigos bem grandes. Bem grandes, são números gigantescos. É como se fosse um código de uma transação. E geralmente as pessoas faziam o quê? Pegavam esse código de transação, colocavam num papel, num bloquinho de papel, guardava numa gaveta e ia viver a vida. Vocês lembram que vocês comeram ontem? Eu não lembro, que eu comi hoje no café. Então, imagina você lembrar onde você colocou um papel marcando uma senha. Então, muita gente perdeu muito dinheiro, tem bastante criptomoeda espalhada aí pelo mundo que não vai ser encontrada, porque as pessoas perderam esses números. Então, existem pessoas, inclusive, que tatuam, fazem tatuagem com código da carteira de criptomoeda. Por quê? As pessoas falam sobre o Bitcoin, principalmente, mas se você perder essa chave, você não tem como entrar em contato com o Banco Central e falar assim: olha, Banco Central, eu esqueci a minha senha. Aí tem um botãozinho lá para você colocar resetar senha, fazer nova senha. Não é igual aos bancos tradicionais. Se você perdeu sua senha, já era. Você não tem a quem recorrer. Esse é um risco. Tá? Então, quando você tem uma carteira digital de criptomoedas, você tem que tomar muito cuidado, porque se você não marcar o código, a senha, né, tudo bonitinho, login, tudo certo, para você recuperar, se você recuperar, é um parto. E aí que está a questão. O Bitcoin, por exemplo, ele saiu do zero e hoje vale milhares de dólares. Né? Então, se a gente pegar aqui hoje, deixa eu ver quanto é que está o Bitcoin. Bitcoin hoje. Cotação Bitcoin, mercado Bitcoin. Para estudar, eu vou deixar como indicação aqui o mercado Bitcoin para vocês, tá? Então vamos ver aqui, ó. O Bitcoin hoje, um, um, uma moeda Bitcoin vale R$ 504.640, tá? Deixa eu ver se ele me mostra. Permitir. Se eu consigo puxar aqui o histórico. Deixa eu ver se ele tem ou só se ele me deixa. Aqui é valorização e desvalorização. Comprar, compartilhar. Ó, aqui eu tenho uma calculadora de Bitcoin. Se comprar R$ 100 em Bitcoin, eu vou ter 0,00019,815 fração de Bitcoin, tá? Se eu comprar R$ 1.000,
Ó, se eu comprar R$1.000, eu vou ter 0,00198160 Bitcoin. Se eu comprar R$1.000.000, eu vou ter 1,98, quase 2 Bitcoins. Tá? Então você consegue ver aqui, ó. Deixa eu ver tudo. Olha só, o Bitcoin lá em 2014, ele saiu de uma cotação. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, ó. Ai, meu Deus. Ó, cada Bitcoin lá em 2015 valia 3.202 dólares, né? Quer dizer, aqui está em real. Então, 3.202 reais. Cada Bitcoin valia 3.302 reais. Aí nós tivemos o boom do Bitcoin em 2020, né? Então a gente chegou a custar 338 mil reais cada Bitcoin, subiu um pouquinho mais, subiu um pouquinho mais, subiu um pouquinho mais. Hoje ele já chegou a bater 634 mil reais. E o Bitcoin, vocês vão ver isso na próxima aula, ele é programado para passar a valer mais. Tá? Ele é programado para passar a valer mais. Como que isso acontece? O Bitcoin, ele é chamado de ouro digital porque ele é minerado. Quem fez o Bitcoin, né, o Satoshi ou a Satoshi, criou ele na seguinte estratégia. A cada 4, 5 anos, o Bitcoin vai ser minerado pela metade. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que o Bitcoin já vai ter sido minerado 99%. Tudo na nossa economia que é escasso gera supervalorização. Vou dar o exemplo do ouro. Por isso que a gente fala que o Bitcoin é o ouro digital. O ouro vale tanto porque o ouro é findável. Só tem uma piscina olímpica no planeta Terra de ouro. Então, quem tem ouro não sofre desvalorização disso, porque é um metal precioso. O Bitcoin segue a mesma lógica. Ele vai ser minerado até um certo momento, que está previsto, acho que para 2050, 2051, acho. Quando acabar o período de mineração, não vai ter mais Bitcoin para você comprar. E se o Bitcoin é uma moeda que é utilizada hoje no mundo inteiro para transações financeiras, quem tiver essa criptomoeda vai passar a valer muito mais. Então, por isso que a gente chama de ouro digital. Então, a cada 4 ou 5 anos, nós temos um evento chamado halving. O halving do Bitcoin, eu vou colocar aqui para vocês verem também. Halving do Bitcoin. Prontinho, voltei. Estamos. Espera aí. Deixa eu compartilhar de vocês que estava complicado e caiu. Peraí. Deixa ele compartilhar de novo. Deixa eu ver se está gravando. Tá. O Bitcoin, por exemplo, como eu disse, ele é a moeda digital, o ouro digital, né? E a cada 4 anos ele sofre essa valorização. Então, a cada 4 anos, a quantidade de Bitcoin produzida é reduzida pela metade. Então, de um Bitcoin vai para meio, de meio vai para um quarto, de um quarto vai para um oitavo, até o momento que você não vai ter mais Bitcoin sendo minerado. E aí, como tudo na nossa economia, que é findável, acaba, o Bitcoin vai passar a valer muito, muito mais. Tá? O Bitcoin é uma das poucas moedas, se não a única moeda, que a gente consegue enxergar que vai ter aí pelo menos mais uns 50 a 100 anos de existência. As outras criptomoedas, Ethereum, Solana, também tem estratégias interessantes, mas tem outras criptomoedas que não têm tese nenhuma. Se vocês depois derem uma pesquisada, vão perceber que
agora no começo do ano, o Trump criou a criptomoeda dele, a Trump. Essa criptomoeda, de um dia para o outro, ela se valorizou absurdamente. Absurdamente. Se você tivesse colocado R$ 100, ia virar R$ 1.000 de um dia para o outro. Só que foi isso. Você colocou R$ 100, virou 1.000, no dia seguinte virou R$ 10. Então tem uma baita de uma desvalorização. No dia que foi lançado isso, eu comprei essa criptomoeda do Trump para ver o que era isso, para entender. Então, eu coloquei tipo R$ 5, R$ 6, alguma coisa assim. E hoje não vale nada. Nada, nada, nada. Então, é isso que a gente tem que ter ciência. O mercado de criptoativos, ele é um mercado digital, onde você consegue ter acesso a aplicações do mundo digital, e que algumas vão se manter ao longo dos anos, outros não vão. Então, tem algumas particularidades que a gente precisa entender. Eu vou deixar como material de estudo que vocês entrem aqui no site do BitBank para dar uma estudada sobre criptoativo também, porque é muito interessante, tá? Ah, Bruno, não me dou muito bem com esse negócio de tecnologia, digital e tal. Não tem problema. É só porque é interessante vocês entenderem, dentro da nossa linha de trabalho aqui dos investimentos, que hoje existe também investimentos no mundo digital. Então, nós passamos por renda fixa nacional, de título público, Tesouro Nacional, passamos por renda fixa, de título privado, passamos por Bolsa Brasileira, passamos por investimento de renda fixa internacional com Tesouro, CDBs americanos, vimos fundos imobiliários americanos, vimos as estoques americanas e agora nós estamos vendo os criptoativos. Então, assim, não é um investimento que agora vocês vão ver vantagem. Porém, quem consegue, vai comprando de 1 em 1 real de Bitcoin, de 2 em 2. É claro, dê peso para os investimentos da sua carteira que já estão consolidados, são seguros, tragam rendimento, mas não deixem de comprar criptoativo, porque isso é um fato. Quem deixou de comprar lá em 2014 Bitcoin, hoje se arrepende amargamente, porque um Bitcoin passou a valer 1 milhão. Se você comprou 2 Bitcoins, hoje você tem mais de 1 milhão de patrimônio. Né? Pode ser que amanhã passe a valer nada, mas é que tá. O criptoativo, Bitcoin, ele já se justificou ao longo dos anos. Ele já está sendo usado em vários países. Então, se fosse para ele quebrar, ele já teria quebrado. Mas como o sistema dele é muito inteligente, ele é usado hoje como moeda de troca, vale a pena vocês comprarem. Como eu disse, no Banco Inter você vai começar a investir em Bitcoin, Ethereum, Solana e outras criptomoedas a partir de R$ 1. Certo? Qual que é o grande problema dos criptoativos no meu ponto de vista? Histórico. Eles não têm tanto histórico como uma ação, um fundo imobiliário, um tesouro direto. Então, quando você tem menos informação sobre algo, eu acredito que aquilo seja mais arriscado. Você não tem uma tese de investimentos, né, uma justificativa para aquilo existir. É o caso das NFTs. Então, assim, esse para mim é o único problema. Mas que já está sendo resolvido há alguns anos. Bitcoin agora é usado em muitos países. Ethereum, Solana, criando ecossistemas de inteligência artificial e um monte de coisa. Então, vale a pena você ter um pouquinho de criptomoeda na sua carteira. Eu vou falar aqui 1% da sua carteira. Ah, eu tenho R$ 100 para investir? R$ 1 vai para Bitcoin, ou Ethereum, ou Solana. Ah, eu tenho R$ 200, R$ 2. Ah, eu tenho R$ 1.000, R$ 10. 1% não vai quebrar sua carteira financeira. Agora, se você colocar metade do seu dinheiro nisso, sim. E nós já tivemos casos de pessoas que falam assim: ah, o meu tio comprou R$ 500 em Bitcoin e ele conseguiu fazer 50 mil. Tá, mas qual que é o histórico? Quando que ele comprou? Ah, ele comprou lá em 2015. Nem lembrava que tinha esse negócio. 10 anos depois, aí lembrou que tinha, por sorte, tinha a senha, foi lá e viu que teve uma baita de uma valorização. Não tem uma justificativa para a pessoa ter investido. Então, assim, tomem bastante cuidado. O Bitcoin, principalmente o Bitcoin, se valoriza muito, porém ele cai muito também. Mas aí na semana que vem eu vou entrar melhor aqui no tema das criptomoedas, tá? Tendências para o futuro do mercado de criptoativos. 1. Adoção institucional, grandes empresas e bancos investindo em cripto. O Donald Trump, inclusive, esse começo de ano, falou que ele vai começar a fazer reserva no Banco Central Americano em criptomoeda, porque ele acredita na criptomoeda. Regulamentação global, leis mais claras para proteger investidores. Como é um mercado descentralizado, que não tinha um banco central por trás dele, as mesmas leis do banco que nós usamos hoje, bancos centrais pelo mundo, não se aplicava ao mercado de criptomoedas.
e criptoativos no geral. Isso foi mudando, então foram criando novas leis aí de proteção aos investidores também. Crescimento do DeFi, maior acessibilidade a serviços financeiros descentralizados, expansão do metaverso, criptoativos integrados a ambientes digitais e jogos, sustentabilidade, desenvolvimento de blockchain ecológicas e eficientes. Então, esse mercado está cada dia crescendo mais. Bruno, os investimentos que nós fazemos hoje vão deixar de existir? Não, não vão deixar de existir, mas eles vão passar por reformas, por melhorias. Vou dar um exemplo muito simples. Hoje você compra Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debênture, ação, fundo imobiliário, Tesouro Americano, ação americana, fundo imobiliário americano. Você compra tudo isso. Você tem alguma dessas aplicações fisicamente na sua casa? Não, né? Ninguém tem. A gente já compra investimentos no mundo digital. A diferença é que nós compramos com lastreamento. Existe Banco Central, existem empresas, leis que regulamentam os nossos investimentos. No metaverso, nos criptoativos não existia isso, mas agora começou a existir. Por quê? Como todos os países estão começando a utilizar a criptomoeda, criptoativos como moeda de troca, a gente começa a ter um peso maior para que existam leis de proteção. Então, cada dia que passa, isso está sendo mais revolucionário. A gente vai ver isso crescendo cada vez mais. Tá? Então, assim, os nossos investimentos eles não vão deixar de existir, mas estão sendo modernizados. Hoje você entra lá na plataforma do Tesouro Direto e compra um tesouro. Você compra no seu banco, você compra numa casa de investimento, você consegue comprar investimento em vários lugares diferentes. Você já está comprando no digital. Então, quando as pessoas falam, nossa, o mercado de criptoativos é muito difícil. Não é. Você já está comprando a aplicação financeira no mercado digital. Quando você vai lá no seu home broker do seu celular, digita o código de uma ação e compra uma ação, você acabou de fazer uma transação de um criptoativo. É uma criptografia, um código digital falando que agora aquela ação é sua. Você tem direito sobre ela. Um fundo imobiliário, um CDB, um tesouro, certo? Então, nós já usamos os criptoativos. Só que eles ficaram em foco depois do Bitcoin, principalmente. Mas, como eu disse, mercado de cripto não se resume somente a Bitcoin. Conclusão: o mercado de criptoativos é dinâmico e repleto de oportunidades, mas também exige conhecimento e estratégias de segurança. Antes de investir, é fundamental estudar e acompanhar as tendências para tomar decisões informadas e aproveitar ao máximo esse universo digital inovador. Eu vou mostrar para vocês, antes da gente acabar nossa aula de hoje, uma casa de investimentos de criptomoeda. Tá? Eu tenho criptomoedas pelo Banco Inter, eu não invisto em muitas criptomoedas, eu só tenho Bitcoin, Ethereum e Solana. Mas eu também tenho uma casa, antes do Inter disponibilizar essa função de você poder comprar criptomoeda por dentro da plataforma dele, não tinha como você comprar isso por bancos digitais. Você tinha que ter uma exchange, né, uma plataforma digital. E eu vou mostrar para vocês exatamente como é que isso funciona na prática. Inclusive, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, fazendo literalmente o passo a passo. Tá? Então, vocês vão ver que é como ter um banco normal. Deixa eu só abrir aqui. Entrei aqui, deixa eu parar de compartilhar essa tela, senão vai dar erro. E agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Cadê? Compartilhar tela. Continuar. Deixa ele aparecer. Ótimo. Olha só, tela do meu celular. Normal, certo? Vou vir aqui, ó. Aqui são todos os meus bancos, né? Nubank, Inter, Dividendos, Bolsa, PagBank, Modal Mais, Rico, Bitbank. Ele é um aplicativo de celular, igual a qualquer outro, que você vai abrir uma conta, como qualquer banco que você abre. Eu vou clicar nele. O meu é por reconhecimento facial, ele pede. E eu tenho um saldo aqui de R$ 490,65 investidos em criptomoedas. Tá? Aqui eu não vou comprar um CDB, um tesouro direto, uma LCI, uma LCA, uma ação, um fundo imobiliário. Eu vou comprar criptomoeda. Então eu vou vir aqui, ó. Você vai ver que eu tenho Bitcoin. Então eu tenho 0,00083090 de Bitcoin. O meu preço médio de compra de Bitcoin é R$ 373 mil, porque eu comprei Bitcoin mais barato.
né? A cotação atual é 504 mil. Se eu quiser comprar, eu venho aqui em comprar, digito o valor que eu quero comprar, então, eu quero comprar 10 reais. Ele vai falar quanto que eu vou poder comprar. Ó. Eu não tenho saldo suficiente, né? Porque eu não tenho dinheiro parado na conta, então ele não vai deixar eu comprar. Mas se eu tivesse dinheiro, eu ia poder comprar 0,00019,69 de Bitcoin. Se eu quiser depositar, eu tenho que vir aqui pegar os dados da conta e fazer um Pix aqui para dentro, normal, igual a gente faz qualquer coisa. Mas não é isso que eu quero mostrar. Vou voltar aqui em cima também, ó. Eu posso vir em negociar. Aqui em negociar eu tenho compra fácil, negociação express, negociação avançada, compra turbinada. Aqui em ver mais, você vai ter mais opções, tá? Deixa eu ver aqui na cotação. Aqui na cotação, você vai ter todas as criptomoedas. Então você tem Bitcoin, USDT, que é a criptomoeda do Banco Central americano, ETH, que é Ethereum, USDC, que é uma outra criptomoeda, Sol, que é a Solana. Tá vendo que tá tudo em queda, ó? É um ou outro que está se valorizando. Isso tudo é criptomoeda. São nomes bem bizarros, né? Ó, Near, TRX, OM, Aave, Popcat, Brett, Gabar, Doge, várias. Olha quantas criptomoedas. Polkadot, tem muita, né? Olha quanta. Tudo isso são criptomoedas. Tá? Algumas com zero de valor, ó, tem nada de valor. Mas a mais importante do mundo hoje é o Bitcoin, que é essa primeira aqui. Se eu clico aqui em favoritas, ele vai trazer para mim somente. Peraí, que não tá carregando. Favoritas. É porque eu não favoritei. Todas. Mas aí você consegue ver os preços, ó. Bitcoin, negociar, acesso ao seu extrato de quando você comprou. ETH, que é o dólar. E você vai ver que o valor da criptomoeda do dólar é quase o mesmo valor do dólar. Quase o mesmo valor do câmbio. Dólar Tether. Ó, Ethereum. Cada Ether, cada criptomoeda do Ether custa 12.709,42. Então aqui você só vai conseguir comprar criptomoeda. Você não vai comprar CDB, LCI, LCA, nada, tá? O Bix, aqui que aparece na lateral, é o Pix que você faz aqui para dentro da conta do BitBank, tá? Então você copia essa chave, vai lá na sua plataforma, né, o Banco Inter, por exemplo, e transfere dinheiro para cá. Então, é a mesmíssima coisa que uma plataforma normal, uma conta digital normal, só que para criptomoedas. Então, aqui você só vai conseguir negociar criptomoedas. Certo? Não tem muito segredo. Deixa eu tirar daqui. Aí eu tenho aqui, ó, o patrimônio em real e eu posso colocar em dólar também, ó. Então eu tenho 83,93 dólares investidos e em real seria 490,37. Eu tenho aqui, ó, a maior parte da minha carteira está em Bitcoin, eu tenho um pouquinho de Ethereum, um pouco de Solana e tenho um pouquinho da Trump, que é a moeda lá do Trump, né? Que na época eu acho que comprei R$ 6, eu acho, alguma coisa assim. Ó, se desvalorizou 68,96. Repara que as outras também estão desvalorizadas, só o Bitcoin está se valorizando, né? Então, meu preço médio era 373, o Bitcoin se valorizou, está 503 mil. Então, eu mais ou menos que quase dobrei o valor que eu investi em Bitcoin, tá? Então, você pode fazer por aqui, como você pode ir lá no Banco Inter também e comprar criptomoeda pelo Banco Inter. No Banco Inter, você vai fazer o seguinte. Vou entrar aqui na minha conta também. Hoje eu estou milionário, tem R$ 23,93 na minha conta. Eu vou vir aqui em Invest. E mais para baixo, eu vou vir aqui, ó, mostrar mais e criptomoedas. Tá vendo? Criptomoedas. Aí ele vai falar quanto que eu tenho na minha carteira de criptomoedas. Ó, eu tenho R$ 760,27. Eu tenho aqui, hoje, investido na minha carteira, deixa eu abrir a carteira aqui, ó. Eu tenho Bitcoin, Solana e Ethereum. Ó, eu estou ganhando dinheiro com Bitcoin, as outras está tudo em queda. E aqui eu posso negociar, ó, ver todas. As mesmas que estavam lá no BitBank estão aqui também, ó.
Só que aqui vai ter menos opções do que tem lá no BitBank. Vocês devem ter reparado que no BitBank tem bem mais em quantidade do que tem aqui dentro do Inter. Então, o que você vai conseguir negociar são as principais. Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, Bitcoin Cash, Tether. Então, você vai conseguir negociar as mais utilizadas. Aí eu tenho aqui na minha conta, ó, R$ 23,93. Eu vou comprar Bitcoin. Então, eu vou vir aqui, mostrar mais, criptomoedas. Vou pegar e vou comprar aqui, ó. Vou comprar... Ah, ele fala R$ 1, então vamos fazer o teste no R$ 1? R$ 1. Opa, aqui, R$ 1. Comprar. Confirmar. Prontinho. Compra realizada. Você acabou de comprar 0,0000194 de Bitcoin. Existe um custo de intermediação, esse custo não é do Inter, é um custo da plataforma de compra de criptomoeda de 0,02 centavos. Então, na verdade, eu comprei 0,98 centavos, né? Porque 2 centavos foi de taxa. Acabei de comprar aqui o Bitcoin. Então, antigamente isso era muito difícil de ser feito, né? Tinha muita burocracia. Hoje em dia não tem mais isso. Você consegue comprar com pouco dinheiro, tá? Com R$ 1. Por isso que eu falei. É interessante que você comece a investir em criptomoedas com pouco dinheiro, certo? Então, vocês viram aqui que não tem nada de complicado, certo? Então, eu gosto de usar o Inter para comprar criptomoeda e repare que eu tenho um valor ok na minha conta, mas o menor valor é Bitcoin. Aliás, o menor valor é criptomoeda. Por quê? Oscila muito. É um investimento muito arriscado. Muito arriscado no sentido de... Deixa eu voltar para a página inicial. Muito arriscado porque oscila muito, né? Ó, hoje, por exemplo, está tudo negativo. Ah, e detalhe, nós estamos comprando no sábado, né? Final de semana você também pode comprar, certo? Então, assim, não é um investimento difícil, porém, a gente tem que tomar bastante cuidado porque ele é mais arriscado, certo? Então, esse segundo bloco da nossa aula foi para vocês entenderem um pouquinho de como é que funciona o mercado de criptoativos, os mercados digitais. Como eu disse, não vai ser em uma aula que vocês vão entender tudo isso. Então, semana que vem, a gente vai ter a parte 2 de criptomoedas, certo? Conteúdo complementar, o que é blockchain? Entenda de forma fácil o que é essa tecnologia. Vocês vão ter um e-book aqui também, tá? Então, vocês vão ter material das stocks, que a gente viu na primeira parte, e vai ter também o do blockchain. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre criptomoedas e vamos fazer a montagem de portfólio final com todos os investimentos. Então, semana que vem é a nossa aula oficial de encerramento de conteúdo, tá? Semana que vem é a nossa última aula de conteúdo, tá? Depois, nós vamos ter revisão para a avaliação final, mas aí já não tem mais aula, tá? Então, só para informar para vocês. Semana que vem, nós temos a nossa última aula no próximo sábado de conteúdo. Na outra semana, deixa eu falar de datas, até para ficar gravado aqui. Dia 15, nós temos a nossa última aula de conteúdo. No dia 21, tem aulão de revisão para avaliação. E a avaliação vai ser aberta do dia 22 ao dia 28. No dia 29, sai os resultados das avaliações, tá bom? Aí eu vou passar direitinho para vocês. Então, semana que vem é a última aula de conteúdo, certo? Dia 21, sexta-feira, aulão de revisão do conteúdo. E a partir do dia 22, vocês têm a avaliação, mas não tem mais aula, tá bom? Então, organizem-se aí. Lembrando também que os acompanhamentos do RICA também só vão durar até o dia 21. Então, acabou as aulas, acaba os acompanhamentos também, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, vocês podem me mandar mensagem, podem questionar. E, basicamente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu sei que a cabeça de vocês deve ter ficado borbulhando. Cabeça de quem vai assistir, então, depois no gravado, nem se fala. Quem ficar com dúvida, pode mandar mensagem. Quem vai assistir no gravado, manda mensagem. A gente vai se falar aí no decorrer da semana, nossos acompanhamentos. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá bom? Um bom final de semana para vocês. Mais uma vez, feliz Dia da Mulher para vocês. Curtam o final de semana de vocês.
e a gente se vê no próximo sábado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.